Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis, eu sou presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Eduardo Campos, que é chefe da Divisão de Assistência de HIV e AIDS da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, presidente. Estamos à disposição. Eduardo, nós estamos em dezembro, que é o mês da conscientização sobre o HIV/AIDS. A gente chama de dezembro vermelho. Muitos pacientes confundem HIV com AIDS e acham que é a mesma coisa. Explica pra gente qual é a diferença entre HIV e AIDS. Essa é uma pergunta muito interessante. Hoje mesmo, atendendo no consultório, um paciente me perguntou: afinal, doutor, eu tenho HIV ou eu tenho AIDS? Essa confusão é muito comum porque, ao longo do tempo, nós passamos a ver mais casos de infecção pelo HIV e menos casos de AIDS. Eu vou explicar. A AIDS é uma sigla, né, que se transformou num nome próprio, um substantivo, mas a AIDS é em inglês, né, em português seria Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E o causador dessa síndrome, no final das contas, é um vírus chamado HIV, o vírus da imunidade, né, da imunodeficiência humana. E, claro, eu não vou ter AIDS se eu não tiver o HIV. Então, as pessoas se infectam pelo vírus, então elas passam a ser portadoras do vírus, né? O HIV passa a conviver com essa pessoa e, ao longo do tempo, se não tratada, ela vai evoluir com uma perda gradativa da sua resposta de defesa. E aí sim vem as doenças que determinam o que a gente chama de síndrome da imunodeficiência. Pneumonias, tuberculose, meningite, alguns tipos de cânceres, etc. Então, esse paciente que é o portador do vírus, um dia terá AIDS se não tratar. Eduardo, e como é transmitido o HIV? O HIV ele tem uma forma de transmissão clássica, né, baseada em contato com o sangue de pessoa contaminada ou secreções. Muitas pessoas se infectaram no início da pandemia por transfusões de sangue, com o sangue contaminado, sem que se soubesse que havia esse vírus ali. Também a transmissão por troca de agulhas e seringas no uso de drogas injetáveis. A transmissão vertical, que é a chamada transmissão materno-fetal, da mãe para o bebê, durante a gestação e também durante a amamentação. Mas a mais importante sempre foi e sempre será a transmissão sexual. Então, esse é o contato sexual sem proteção, sem o uso dos preservativos, é a principal forma de transmissão do vírus. E como é que a gente faz a prevenção? A prevenção é fundamental e sempre foi muito trabalhada individual e coletivamente, dando toda a força para o uso de um preservativo. Hoje nós chamamos de preservativo de uso interno e de uso externo. O de uso externo é o preservativo chamado masculino, o condom, né? E as camisinhas femininas também, que são chamadas atualmente de preservativo de uso interno. São medidas de proteção, medidas de bloqueio físico, né? Existe uma barreira que impede a passagem do vírus de um indivíduo para o outro. Mas hoje nós temos medidas de proteção, de prevenção, que foram sendo cada vez mais consolidadas e a partir de muitos estudos e ao longo dos muitos anos, se configura, então, como uma forma muito importante de proteção, o uso de remédios mesmo, de antivirais, após uma situação de exposição de risco ou até antes dessa possível exposição. Nós chamamos de PEP, profilaxia pós-exposição, depois que há um contato sexual de risco ou um acidente ocupacional, ou a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, é aquele indivíduo que se coloca em risco frequentemente, tem relações sexuais sem preservativo, muitas vezes com múltiplas parcerias, né, parcerias diferentes, e esse medicamento utilizado regularmente protege esse indivíduo. Eu costumo chamar de uma camisinha química. E quanto tempo a gente, depois da exposição, tem que tomar essa medicação? Essa é uma pergunta muito importante. Nós temos um prazo. Esse prazo é de 72 horas. Então, após uma situação de risco de exposição, nós temos 72 horas para buscar um serviço médico, fazer uma entrevista inicial, alguns exames que são feitos rapidamente, são chamados testes rápidos, para avaliar se essa pessoa já não era infectada antes, né, previamente. E, a partir desses resultados negativos, ele inicia, então, a proteção, a prevenção com o uso do coquetel. São 3 fármacos reunidos, né, numa tomada única, são 2 comprimidos por dia,
que compõe um conjunto de 3 fármacos, de 3 remédios, né, nesses 2 comprimidos. Esse paciente vai tomar por 28 dias esse remédio. Faz o acompanhamento médico, os exames e a taxa de proteção é muito alta. Eduardo, quais são os sintomas do HIV? Esses sintomas podem também ser confundidos com outras doenças? Sim. Bom, nós temos 2 fases ou 3 fases muito importantes. A primeira fase é da infecção aguda. A partir de um determinado momento em que o indivíduo se infecta, ele vai levar ali algumas semanas, até no máximo, vai de 2 até 6 semanas, e ele apresenta um quadro de infecção aguda, que é muito parecido com uma virose, uma infecção do tipo mononucleose, né? A síndrome da mononucleose infecciosa, ela parece muito com essa doença. Febre muito alta, manchas no corpo, dor de garganta intensa, até placas se formam na garganta. Tudo isso causado pela infecção aguda pelo HIV. Essa fase dura umas 2 a 3 semanas, a febre vai melhorando, a garganta vai melhorando. Esse indivíduo certamente já tomou 2, 3 tipos de antibiótico, porque ele não melhora com antibiótico, o primeiro nem o segundo. E a partir da recuperação, ele passa muito tempo sem ter qualquer tipo de sinal ou sintoma específico. Mas a partir do momento em que a imunidade dele cai, aí sim voltam a aparecer as manifestações da imunodeficiência, que no caso, como eu comentei ainda há pouco, pneumonias, tuberculose, meningites, certos tumores, diarreia crônica, perda de peso, uma febre de origem obscura. Esse indivíduo já tem um quadro de AIDS, né? Então, ele partiu de uma situação de infecção pelo HIV, avançou e agora ele tem AIDS. E como é que é feito o diagnóstico? Existem exames específicos, exames menos específicos? Sim. Qual é a conduta inicial? Nós temos hoje alguns recursos que são de muita praticidade, trazem muita praticidade para o diagnóstico, especialmente os testes rápidos, que podem ser feitos em um resultado ser obtido em 20 ou 30 minutos no máximo, em unidades de saúde. Mas, é claro, tem os testes laboratoriais convencionais que são feitos. Esses exames são feitos baseados na detecção de anticorpos que o nosso corpo produz contra o vírus. E a detecção desses anticorpos, então, uma vez confirmada a infecção, leva a realização de novos e outros exames para não só a confirmação dos primeiros, mas também para ter uma avaliação inicial desse paciente. São os 2 exames principais, a carga viral e a contagem de linfócitos CD4. Confirmou o diagnóstico, como é que eu faço o tratamento? Qual é o planejamento desse tratamento? Sim. O Ministério da Saúde, já há algum tempo, na publicação de seus protocolos, determinou que todo indivíduo com diagnóstico confirmado de infecção pelo HIV entra logo em tratamento. São poucas as situações onde ele não tem indicação imediata de começar o tratamento. São realmente poucos os casos. Na imensa maioria das vezes, incluindo gestantes, o tratamento deve ser proposto imediatamente e é baseado no que se convencionou chamar de coquetel, né? Na verdade, é uma reunião de antivirais, ou mais especificamente antirretrovirais, que juntos combatem ou impedem que o vírus se multiplique. Esses remédios, eles não conseguem fazer com que a gente fique curado do vírus, né? Mas eles impedem a multiplicação viral. E a partir do momento que você impede a multiplicação do vírus, ele entra numa situação um estágio assim de dormência, né? E o indivíduo vai recuperando a sua saúde gradativamente. Então, esses antirretrovirais são fundamentais para garantir a qualidade de vida dessa pessoa. Existe resistência a esses antirretrovirais? Existe. Não é comum, mas o indivíduo infectado, recém-infectado, ele já pode até vir a receber um vírus que sofreu mutações e já é resistente a um ou mais de um dos remédios, mas isso não é um evento comum. O mais comum da resistência ocorre quando aquela pessoa infectada que deveria estar em tratamento correto, regular, ele deixa de ter o que nós chamamos de adesão à terapia. Se ele não mantém uma boa adesão ao tratamento, ele corre o risco de, em algum momento, esse vírus acordar desse estado de latência. Quando ele se multiplica, ele pode sofrer mutações ao acaso, só que ao acaso uma mutação dessa pode determinar a resistência a um ou mais de um dos antivirais. Existem remédios que apenas uma mutação é suficiente para liquidar quase que toda a classe de antiviral. Então,
toda a atenção deve ser dada ao paciente para que ele mantenha a sua adesão em 100%. Existem desafios, né, para os pacientes hoje, e alguns desafios são até ao mesmo acesso à medicação. Sim. Como é que é o acesso aos antirretrovirais? O Ministério da Saúde, já desde dos anos 80, do final dos 80, início dos anos 90, tem portarias que definem a obrigatoriedade do governo federal em fornecer os antivirais. Então, o acesso a esses medicamentos é muito facilitado. Aqui, por exemplo, na capital, são várias unidades de farmácias que recebem essas medicações diretamente do Ministério. Só para quem está nos escutando, nós estamos em Florianópolis. Exatamente, nós estamos em Florianópolis. E é uma cidade privilegiada nesse aspecto, né? Nós temos várias unidades que recebem esses medicamentos e recebem os pacientes para, a partir dali, distribuir essa medicação. Então, esses medicamentos, eles requerem o preenchimento de um formulário específico, não é qualquer farmácia que os tem. O médico prescritor já conhece toda a rotina, preenche um formulário específico para a liberação dos antirretrovirais, na dose que aquele paciente toma, quais são os remédios, na dose que ele toma, e as farmácias, então, que já são previamente definidas, entregam uma quantidade que varia de 1 até 4 meses de adiantamento de tratamento, né? Tudo isso baseado não só na presença de um formulário, de uma receita, mas é importante lembrar que os farmacêuticos que trabalham nessas farmácias, eles são orientados e são muito atentos à avaliação dos resultados dos exames dos pacientes. Então, eles observam no formulário se consta o resultado do exame da carga viral, se esse paciente vem fazendo consultas e retiradas de remédios regulares. Dessa forma, eles ajudam também nessa questão da adesão, da regularidade do tratamento. Eduardo, e como é que é feito o acompanhamento desses pacientes? Fez o diagnóstico, comecei a medicação, que exames periódicos eu preciso fazer, com que tempo eles precisam voltar? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Esse paciente, as primeiras consultas envolvem uma série de exames que vão muito além da carga viral e da contagem de linfócitos, né? Raio-x de tórax, exame do PPD, o teste da tuberculose, do contato com o bacilo da tuberculose, exames de sangue, o hemograma, taxas bioquímicas, mas também sorologias para sífilis, para hepatite B, hepatite C, para avaliar contato prévio com toxoplasmose, citomegalovirose, enfim, é uma gama grande de exames nesses primeiros meses de segmento. A partir daí, uma vez alcançado o equilíbrio, esses pacientes, então, passam a fazer exames e consultas a cada 6 meses. No início, as consultas são mais frequentes, naturalmente, a cada 2 ou 3 meses, e depois, a cada 6 meses, é possível fazer o monitoramento clínico e laboratorial desses pacientes. Conta para a gente se tem alguma coisa nova na expectativa de tratamento desses pacientes, alguma pesquisa que você tenha conhecimento? Sim. Desde que o vírus, ou desde que essa síndrome foi identificada, as pesquisas em relação a isso não pararam, né? Talvez tenham reduzido e sofreram uma redução importante no período da pandemia da Covid, mas nunca interrompidas. Então, nós temos sempre o desenvolvimento de novas moléculas, novos fármacos, de classes já conhecidas, né, que nós dividimos em classes locais onde onde esses remédios atuam dentro da célula, né, em que parte do vírus eles vão bloquear, mas também novas classes que foram sendo descobertas e moléculas que impedem essa multiplicação viral a partir do bloqueio de certas outras áreas do vírus ou da célula humana. Então, nós temos medicamentos novos que estão sendo testados no Brasil como uma forma de profilaxia, essa PrEP, profilaxia pré-exposição, que é um injetável, né? Outros medicamentos injetáveis também já estão sendo muito trabalhados, tanto em pesquisa, mas também na prática. Tem medicamentos que podem ser feitos com injeções semestrais e que vão manter esse paciente sob controle. Então, é uma coisa nova, são medicamentos novos, infelizmente ainda muito caros, mas que vão certamente sofrer reduções de preços, né, com o passar do tempo, ao se transformar em realidade da nossa prática em termos de tratamento clínico desses pacientes.
Tivemos recentemente essas novidades em relação à profilaxia, né, a utilização de remédios para prevenção com um comprimido diário, e também o que o Ministério da Saúde incorporou mais recentemente é uma dupla de remédios, né, reunidos num comprimido só, uma dose única. O indivíduo que antigamente tomava um punhado de comprimidos, né, a cada 8 horas, hoje ele pode tomar um comprimido por dia e manter seu tratamento super bem, super potente e um vírus super bem controlado, né? Então, essas novidades não se encerram. Temos aí algumas tentativas de vacinas, mas que até agora também não trouxeram um resultado. A expectativa era muito grande, mas sem um resultado efetivo. Mas as medidas de prevenção incluem, e só para complementar, né, prevenção e tratamento. Hoje nós sabemos que, primeiro, quem trata e mantém o vírus sob controle não transmite o vírus. Pelo menos do ponto de vista sexual, isso está bem estabelecido. Então, é o indetectável igual a intransmissível. E a partir desse conceito, que agora já está muito, muito claro, se identifica que, ao tratar essa pessoa e o mais rapidamente possível e detectar essa carga viral, esse indivíduo, ao não transmitir, está promovendo uma prevenção de novos casos. Então, no mundo inteiro e no Brasil, isso também vem ocorrendo, esse fenômeno, a redução efetiva da incidência dos casos, ou seja, novos casos de infecção estão em queda a partir do momento em que eu tenho o diagnóstico e o tratamento das pessoas infectadas. Então, essa ação global, essa ação que em múltiplas frentes está trazendo como resultado menos casos novos de infecção pelo HIV e menos mortes por AIDS, né? Não que esses desafios terminaram, não. Nós ainda temos muitos casos novos todo ano e mortes por AIDS, né? Diagnósticos tardios, abandonos de tratamento, são grandes desafios. Mas nós temos perspectivas muito boas para melhorar ainda mais essa abordagem. Eduardo, nosso podcast está chegando no final. Eu já queria deixar aqui o meu agradecimento por ter aceito o convite de participar. Foi muito bom conversar com você e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos ouve sobre esse tema de muita importância de saúde pública. Olha, eu trabalho com infectologia há mais de 30 anos, né? Então, ver o que era a AIDS na época da faculdade, ver o que é a AIDS hoje, né? A abordagem ao portador do vírus. Antes, nós dávamos quase que um laudo de morte nos próximos meses. E agora a gente oferece vida por décadas. E isso traz, então, um problema adicional. Quanto mais essas pessoas vivem e vivem bem com HIV, outros problemas de saúde vão surgindo. Hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, câncer, derrames, infartos. Problemas que ocorrem com todos nós, né? Mas que nessas pessoas podem ser muito severos e fatais numa gravidade muito maior. Então, o melhor recado é: não pegue o vírus. Nós temos hoje meios muito eficientes de evitar a infecção pelo HIV. Procure se informar, né? Procurem postos de saúde, façam os testes. Claro que ninguém quer receber uma notícia de que é portador do vírus, mas uma vez tendo o diagnóstico, tem tratamentos, e tratamentos muito potentes, e que são pouco tóxicos e muito eficientes. Então, vamos procurar nos manter saudáveis sem o HIV. Mas vamos fazer os testes, vamos procurar os serviços de saúde que estão à disposição aí com os testes gratuitos, a rede SUS e na rede privada também complementar. Então, vamos nos proteger e tocar a vida. Eduardo, muito obrigado. Eu conversei com o Dr. Eduardo. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do Podcast Saúde. Obrigado, Eduardo.